Gente, já estava conversando com a nossa entrevistada, vocês acreditam? Vocês me pegaram aqui de surpresa. Olha, vocês gostaram da dica da Ana Luísa? Por lá você encontra tudo isso e muito mais. Descartáveis, bomboniere, vasos, balões. Gente, lá é o mundo. Então aproveita que essa é a dica. Mas olha, já dando spoiler para vocês, estamos aqui com a Virgínia Amaral, que ela é fonoaudióloga e vai falar com a gente sobre voz. Tava aqui fofocando com ela sobre esses pigarrinhos que a gente tem na garganta, sabe? De uma gripe que a gente teve no ano passado, aí o pigarrinho ainda continuou aqui perseguindo a gente. Então ela estava me explicando um pouquinho sobre essa hidratação, mas ela também vai nos destacar sobre os cuidados essenciais, tá? Porque a gente que é meio leigo, a gente tem os nossos cuidados, mas é diferente de ouvir uma especialista no assunto, tá? Então ela vai falar um pouco sobre como colocar a voz em prática e como preservar, tá bom? Então, se você trabalha com a voz, se a comunicação é importante para a sua vida, eu acredito que para muita gente, para todos nós é importante. Então, ela está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Conta mais pra gente. Bom dia a todos. Mais uma vez eu agradeço por estar aqui. É sempre um prazer e uma honra estar aqui conversando e falando com vocês. Olha, Virgínia, já li um pouquinho aqui do spoiler do que a gente vai conversar na nossa entrevista, mas me conta, como deixar a voz saudável? É um desafio. A gente fala, mas tem os cuidados que a gente precisa ficar atento. Então a gente já confia na sua palavra, que é com certeza a mais importante. Como você falou, é um desafio e é um desafio diário. Não é um desafio que eu tenho uma vez na semana, sendo que eu uso a voz todos os dias. Se eu sou profissional da voz, eu tenho que entender que os cuidados, eles são permanentes, não apenas diários, mas constantemente ao longo do dia. E esse pigarrinho, que ela está aqui comentando, falando, existem vários fatores, várias causas, podem estar ligados à questão de refluxo, à questão de falta de hidratação ou alguma questão alérgica como asites, rinites, sinusites, enfim, pode ter um desses fatores ou até eles todos juntos, pode estar ligado a uma alimentação que leva ao refluxo e que às vezes você nem sabe que está consumindo aquilo, que aquilo está te causando refluxo e está te levando àquele pigarro. Então a gente precisa cuidar da voz constantemente. E é sobre isso que a gente vai pontuar aqui no programa, tá? Como cuidar da voz. E a voz, ela só sai, a gente só consegue ouvir a voz através das nossas cordas vocais, que também é um assunto que muita gente tem dúvidas. Inclusive, já fui atrás, eu sou curiosa, né? Já fui atrás na internet de ver como que funciona por dentro do nosso corpo. Existem vários vídeos na internet, tá? De profissionais que mesmo colocam uma câmera para ver como é que funciona essa organização maravilhosa das nossas cordas vocais. Gente, é incrível. É incrível demais, assim, se você tiver a oportunidade de dar uma pesquisada como que funcionam as cordas vocais, para você ver pelo menos ali, a gente falando, a cada tom que a gente faz, elas se movimentam diferentes, né? E aí eu queria mais que você contasse pra gente o que de fato são as cordas, né? Como que elas funcionam e por que elas fazem esse movimentozinho que é tão interessante da gente assistir. Então, a nossa laringe, que é essa região, é nessa região que ficam as pregas vocais, popularmente conhecida como cordas vocais. Então, claro que se você chegasse falando pregas vocais, muitas pessoas não entenderiam do que se trata. Mas elas são as mesmas estruturas, pregas vocais e cordas vocais. As pregas vocais, elas estão nessa região, elas são paralelas ao chão. Então, quando elas estão abertas, nós estamos respirando, o ar está passando, e para ele passar, ela precisa estar aberta. Quando estamos falando, conversando, emitindo algum som, elas precisam se aproximar umas das outras. Então, elas precisam fazer um movimento vibratório, que ele também é ondulatório, então é mais ou menos um movimento assim.
E esse movimento é que vai propiciar com que produzimos o som nessa estrutura, e esse som ele vai ser melhor elaborado na região de boca, onde a gente consegue organizar a nossa fala. Mas a voz é justamente o quê? O som. O som que a gente fala, o som que a gente ri, o som que a gente dá uma gargalhada. Sim. Tudo isso é uma produção vocal. E sim, eu também acho perfeito. Eu sou bem suspeita para falar, porque eu olho e eu acho lindo, tá? Existe um exame realizado pelos colegas otorrinos, e nesse exame a gente coloca uma câmerazinha pelo nariz, essa câmera consegue nos trazer a visibilidade dessa região de prega vocal. Tem exame que é feito pela boca também, como a estroboscopia, onde eu consigo ver a frequência ondulatória dessa prega vocal. Mas eu que trabalho com vozes profissionais, no caso eu acabo preferindo os dois tipos de exame, porque um me mostra um dado, outro complementa. E aí eu consigo ver a produção da voz, consigo ver se essa pessoa faz algum movimento que seja ruim durante o processo da fonação ou durante o processo do canto. Então a gente faz de forma funcional. O que é isso? Você é jornalista, então você vai lá, vai fazer o exame falando como se estivesse aqui no programa. E a gente vai conseguir ver como essa voz se comporta, como ela é produzida mediante as estruturas que estão englobadas, prega vocal e todas as estruturas que estão ao redor. Perfeito. Inclusive, foi até bom você tocar nesse assunto de cordas vocais que estão assim fora de ordem, né? Às vezes, no exame mesmo você percebe quais são as cordas vocais ou pregas vocais que estão saudáveis, as que estão assim, que não estão tão boas, mas a gente sabe que existem alguns cuidados importantes para a gente manter elas saudáveis. Sim. E existe também práticas e hábitos que prejudicam as nossas cordas vocais ou pregas vocais. Queria que você especificasse para a gente o que prejudica e como que a gente pode estar cuidando, né? Durante o nosso dia a dia, na nossa rotina. Muita gente é até leiga no assunto, mas às vezes uma prática vindo de um especialista acaba mudando toda a nossa vida. É incrível. Tem tanta coisa que prejudica. E assim, eu tenho alguns pacientes que quando eles chegam e começam a conversar comigo, eles dizem, gente, agora eu vou poder fazer o quê? Na verdade, o que eu acho interessante é você saber o que prejudica e o que favorece o seu organismo, o seu sistema e a sua boa voz. Eu conhecendo o meu corpo, eu vou entender melhor. Se eu sei que a poeira vai desencadear um processo alérgico, eu vou evitar a poeira. E aí eu vou conseguir evitar o processo alérgico. Vou evitar sempre? Não, porque vai ter momentos que eu vou a algum lugar e nesse local vai ter poeira e não vai ter como eu evitar estar em contato e eu posso desencadear o processo alérgico. Mas eu posso em um ano desencadear menos vezes esse processo alérgico porque eu entendi que o meu corpo não estabelece uma relação boa com aquele tipo de consumo. Uma poeira, mofo, cheiro forte, às vezes produtos de limpeza e já desencadeia o quê? Uma crise alérgica. Eu tenho outras pessoas que são super sensíveis à questão de refluxo e aí a gente já entra na parte alimentar, o café que acaba trazendo um refluxo. Mas eu adoro café, eu tenho que tomar café o dia todo. Então vamos entender como seu organismo funciona. Será que se a gente colocar a cafeína apenas uma vez ao dia, no momento que for mais propício, será que assim a gente consegue melhorar a produção vocal e não tirar de você aquele prazer que é tomar o café? Então, tudo isso é conversado e organizado. Inclusive, com certeza você traz mais dicas nas suas redes sociais, né? Eu gostaria que você ficasse à vontade para divulgar, para falar o seu contato, porque assim, a gente poderia ficar horas conversando sobre essa questão da voz, dos cuidados, mas é como a doutora mesmo falou, existe tanta coisa que prejudica, até mesmo
você gritar de forma constante, você fazer usar um timbre que você não está acostumado. Então tudo isso vai prejudicando a nossa voz, e ela com certeza tem dicas valiosas e até mesmo infinitas para trazer pra gente, né? Eu adoro trazer especialistas para cá porque eles compartilham e compartilham também nas redes sociais. Pode ficar à vontade para deixar o seu contato. Obrigada. Bom, se vocês quiserem saber mais e conhecer sobre esse universo da voz, podem seguir @fonovirginiaamaral. Lá eu tenho mais alguns detalhes e também, se vocês precisarem, podem fazer perguntas. Obrigada, viu, querida? Obrigada pela sua participação. Foi um prazer saber mais sobre a voz, tá?